Beleza, galera? A partir de hoje nós vamos começar a trabalhar os descritivos que a Secretaria da Educação identifica como algumas deficiências da escola. E o primeiro descritivo que nós vamos trabalhar é a identificação de figuras semelhantes mediante o reconhecimento de relação de proporcionalidade. Para poder a gente ter uma ideia inicial, a gente tem que entender que figuras semelhantes elas possuem ângulos correspondentes e os seus lados eles são correspondentes também, são proporcionais. Aí temos que voltar àquela ideia, o que é uma proporção, o que é uma razão, por isso a gente vai dar uma leve lembrada nesse assunto. Lembrando que também, se as duas figuras elas são proporcionais, elas possuem áreas também proporcionais. Razão de semelhança. A razão de semelhança é o resultado da divisão entre as medidas de um lado da primeira figura e o lado correspondente a ele da segunda figura. Isso só vale para figuras que são semelhantes. Né? Se eu pegar, por exemplo, um quadrado e um retângulo, um triângulo e um hexágono, eu não posso fazer esse tipo de relação. Eu só posso realizar essa relação se as figuras forem semelhantes. Isso vale também para figuras tridimensionais. No caso, pirâmides, cones, cilindros, desde que sejam duas pirâmides, dois cones, dois cilindros, eu não posso fazer com figuras distintas. Observe os hexágonos regulares representados a seguir. São exemplos de figuras semelhantes. Se você observar, o hexágono ABCDEF e o hexágono GHIJKL, eles são semelhantes porque o lado AB ele mede 1 centímetro e o lado GH mede 2 centímetros. Se eu calcular a razão, ou seja, a divisão entre o lado AB e o lado GH, eu encontro a razão de semelhança de 1/2. Né? Então, eu estou dizendo, com isso eu concluo que o primeiro hexágono ele é a metade do segundo, ou o segundo é o dobro do primeiro. Proporção. A proporção é determinada por a igualdade entre duas razões, ou ainda, quando duas razões possuem o mesmo resultado. Note que a razão está relacionada com a operação de divisão. Vale lembrar que duas grandezas são proporcionais quando formam uma proporção. Ainda que não tenhamos consciência disso, utilizamos cotidianamente os conceitos de razão e proporção. Exemplo. Qual é o valor de x na proporção abaixo? 1 está para 3, assim como 12 está para x. Se eu estou dizendo que essa proporção é verdadeira, eu estou dizendo também que se eu fazer os meios por extremos, é verdade. Ou seja, se eu pegar 1 e multiplicar com x, vai dar o mesmo valor que eu multiplicar 3 por 12. Então, 1 vezes x tem que ser igual a 3 vezes 12, então x tem que ser igual a 36. Exemplo. Na situação da figura, mostra-se a sombra de um prédio e de um poste próximo a um prédio, em um mesmo instante. As medidas estão dadas em metros. Nessa situação, das medidas abaixo, aquela que mais se aproxima da altura real do prédio é 27, 29, 31, 33 ou 35 metros. Lembra que sempre tem que estar na mesma unidade. Eu não posso trabalhar uma unidade em centímetro, outra em metro, uma em metro, em quilômetros. Tem que estar na mesma unidade. Então, solução. Observando o prédio, a gente tem uma altura, que eu vou chamar de Hzão, que eu não sei qual é o valor, e a sua sombra, que eu vou chamar de Szão, que vale 16 metros. No poste eu tenho a altura, que eu vou chamar de Hzinho, que vale 5 metros, e a sombra, que eu vou chamar de Szinho, que vale 3 metros. Então, usando proporção, eu tenho que Hzão está para Szão, assim como Hzinho está para Szinho. Eu poderia inverter, Hzão está para Szão, assim como Szinho está para Hzinho? Não. Cada unidade tem que estar relacionada diretamente com a outra medida. Então, eu tenho que tomar o cuidado de botar medida sobre medida e, do outro lado, a medida relacionada à primeira sobre a medida relacionada à segunda. Então, Hzão está para 16, assim como 5 está para 3. Pela lei dos meios extremos, 3 vezes H tem que dar igual a 16 vezes 5. Então, 3H dá 80. 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, H é igual a 80 dividido por 3. H é semelhante a 26,67. Por a lei da aproximação e arredondamento, H é semelhante a 27 metros. Letra A. Áreas e figuras semelhantes. Se eu tenho duas figuras que possuem áreas representadas por A1 e A2, e elas são semelhantes, eu tenho uma razão de semelhança L
entre as duas figuras, ou seja, L é o resultado da divisão entre dois lados correspondentes dessas duas figuras. Nessa hipótese, a razão entre a área das figuras será igual ao quadrado da razão da semelhança, o que pode ser representado matematicamente da seguinte forma: L ao quadrado é igual a A1 dividido por A2. Então, sempre que a gente quiser calcular a razão de semelhança entre as áreas, a gente vai dividir as duas áreas, que vai dar igual exatamente a razão de semelhança ao quadrado da figura. Essa razão de semelhança é lá dos lados. A gente eleva ao quadrado porque toda a área é a multiplicação de dois lados da figura geométrica. Exemplo. Dados os polígonos semelhantes a seguir, determina a área do segundo polígono, sabendo que a razão de semelhança entre eles é 2 e que a área do polígono vale 4 cm². Primeira coisa a se observar, a razão de semelhança é maior do que 1. Então eu tenho que deduzir com isso que a área do maior está sendo dividida pela área do menor. Porque se fosse o contrário, a nossa razão de semelhança seria menor do que 1. Então, utilizando a fórmula L ao quadrado é igual a 1 sobre A2. Então, quem é L? 2. 2 ao quadrado é igual à área do maior sobre a área do menor, que é 4. Então, 2 ao quadrado dá 4, que é igual à área do maior dividido por 4, usando meios por extremos. A área do maior é 4 vezes 4. A área do maior dá 16 cm². Exemplo 2. Qual é a razão de semelhança entre dois polígonos cuja área são respectivamente 16 e 100 cm²? Nesse exemplo, ele não disse sequer a maior razão de semelhança ou a menor razão de semelhança. Então, eu posso usar qualquer uma das áreas em cima ou embaixo. Eu vou optar a primeira que apareceu ser na área 1 e a segunda que apareceu ser na área 2. Então, L ao quadrado é igual a 1 sobre A2. L ao quadrado é igual a 16, que é o valor de A1, sobre 100, que é A2. L vai ser igual a raiz quadrada de 16 sobre a raiz de 10, porque para eu encontrar o que é o oposto do quadrado, é a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 16 é 4, dividido por a raiz de 100, que é 10. Então, L é igual a 0,4. Estão aí as nossas orientações. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem para o vídeo ou para o material e tentem resolver a nossa atividade. Até a próxima.